Boa noite a todos. Declaro aberta a 74ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores. Vereadores Pastor Kennedy. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Biula. Presente. Abner Figura. Presente. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Baca. Presente. Antes da sequência, gostaria de fazer uma questão de ordem, mediante ao fato que ocorreu ali na cidade do Rio de Janeiro, no CT do Flamengo, com aquelas crianças. Eu fiz uma moção de pesar. Gostaria de pedir para que o secretário pudesse fazer. Questão de ordem. Eu gostaria também que colocasse também a morte do jornalista que faleceu no acidente que teve meio-dia e meio, e eu também, seu piloto também que faleceu, é o Ricardo. Ricardo Boechat. Vamos. É questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Também gostaria que já incluísse nisso o pessoal de Brumadinhos, Minas Gerais também, presidente. Brumadinho foi feito semana passada. Foi feito? Foi. Tá bom, então, presidente. Essa leitura da moção. Moção número 5/2019. Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento dos jovens atletas Átila Paixão, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Riquelmo de Souza Viana, Samuel Tomás Rosa e Vitor Isaías, no dia 8 de fevereiro de 2019, em um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Temos, nesta data, um profundo sentimento, que em meu nome e em nome dos esportistas de Mairinque, São Paulo, expressamos o pesar pelos falecimentos. Jovens cheios de sonhos, habilidades e paixão pelo esporte, e com um futuro promissor para o futebol brasileiro, que um dia tiveram que deixar a segurança e o conforto do lar para lutarem por dias melhores e encherem de orgulho as suas famílias e os brasileiros. Estas mortes, certamente, deixam profundas saudades no seio de todos os brasileiros e principalmente das suas famílias. Além disso, deixam uma imensa lacuna entre seus colegas do esporte. Perdas irreparáveis para o Flamengo e, por que não dizer, perde o Brasil grandes atletas. Que o nosso Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil. Diante do exposto, apresento a presente moção de pesar pela morte dos atletas do Clube de Regatas Flamengo para registrarmos nossos sentimentos. Requeiro ainda a observância de 1 minuto de silêncio durante a sessão da Câmara e que seja encaminhada a cópia desta ao Clube de Regatas Flamengo, externando condolências aos familiares dos atletas. Gabinete Vereador Pastor Kennedy Marques. Observamos um minuto de silêncio aos atletas do Flamengo e ao grande jornalista Ricardo Boechat. Está aberta a discussão da 73ª sessão, da ata da 73ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, passo agora a votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão, aos contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 73ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento das matérias.
Recebimento do projeto de lei número 2/2019-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto: dispõe sobre o transporte de animais domésticos nos ônibus do transporte público coletivo urbano no âmbito do município de Mairinque e da outras providências. Recebimento do projeto de lei número 3/2019-L. Autor, vereador Rodrigues. Assunto: dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionadas de material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Peço ao secretário que dá continuidade ao expediente. Requerimento número 42/2019. Tenho sido constantemente procurado por moradores do bairro Nova Mairinque, indignados com a falta de manutenção na quadra poliesportiva Arganal Tortorani, fechada para uso há anos. Os moradores relatam que, após o fechamento desta quadra, muitas crianças e jovens ficaram sem ter onde praticar esportes. Por isso, cobram providências no sentido de se revitalizar esta quadra. Além de tudo, nestes últimos dias, com a ocorrência de fortes chuvas, a fachada deste galpão desmoronou, colocando em dúvidas se o restante da estrutura também não tenha sido comprometida. Pelo exposto, é que nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe o que segue. 1. A Prefeitura já realizou uma vistoria técnica neste imóvel para se verificar as reais condições da estrutura? Se sim, a que conclusão chegou? Se negativo, por qual razão? 2. A Secretaria já tem planejado a reforma desta quadra poliesportiva? Se sim, para quando? Se negativo, justificar. Em discussão, requerimento 42/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Aos contrários, queira se levantar. Aprovado no requerimento 42/2019. Requerimento número 43/2019. Tendo em vista a publicidade da Prefeitura de Mairinque alertando a população sobre os perigos do verão, época em que os munícipes ficam mais expostos aos vírus da dengue, zika e chikungunya, além de doenças infecciosas como leishmaniose e leptospirose, causadas por água parada, acúmulo de entulho e mato nos terrenos da cidade. Cabe lembrar que em nosso município está em vigor a Lei no 3582/2018, de autoria do vereador Rafael da Ípica, que trata de limpeza de terrenos baldios ou não em nosso município. Qualquer munícipe poderá fazer reclamação sobre terrenos baldios ou não que estão colocando em risco os vizinhos e os moradores da rua mediante requerimento endereçado ao Poder Executivo, conforme determina o artigo 4º da Lei 3.255/18. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. A. A Prefeitura está aplicando a Lei 3.255/18. B. A Prefeitura tem feito publicidade da referida Lei 3.255 de 18 para dar publicidade aos munícipes. C. Apresentar relatórios de fiscalização em aplicação da Lei 3.255 de 18. Gabinete do Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 43/2019, vereador Rafael da Ípica. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para aprovação do requerimento 43/2019, que cobra do Poder Executivo publicidade à Lei 3.582/2018 de minha autoria. Não só a publicidade, mas o laudo de fiscalizações, de autuações, como corresponde à lei. Todos sabemos que há muitos terrenos no nosso município, senhor presidente, abandonados. O mato está tomando conta, consequentemente, a proliferação de animais, aranha, cobra, escorpião. Quando chove, empoça água, zika vírus, chikungunya, e isso traz grandes transtornos à população mairinquense. Aqui na Nova Mairinque, recentemente, um munícipe me procurou, porque é um terreno que o mato está tomando conta, já chegou até tomar ali quase meio metro, 1 metro da rua,
e desse terreno surgiu 2 escorpiões, do qual ele matou embaixo da cama da filha dele. E aí ele veio me cobrar. Eu falei, olha, existe a lei, aprovada pelos vereadores e coincidência ou não de minha autoria. Nós precisamos cobrar do Poder Executivo para que o mesmo cobre esses donos de terrenos baldios que encontram-se com o mato tomado, para que eles efetuem a limpeza. E se não efetuarem a limpeza, a Prefeitura pode multar, efetuar a limpeza e cobrar no IPTU, para que a nossa população não sofra tanto, né, como isso já vem acontecendo, e o aspecto dos bairros, do município, fique ainda melhor sem esse acúmulo de mato, entulho, lixo, dentro desses terrenos. Eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 43/2019. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 43/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 43/2019. Requerimento número 44/2019. Diante da resposta do requerimento 115-A/2018, de 27/4/18, em que a Prefeitura responde que estava analisando e elaborando um estudo para colocar em prática a frente de trabalho em nosso município. Entretanto, até a presente data, o Executivo não tomou nenhuma providência para minimizar a situação financeira de muitos desempregados. Essas pessoas poderiam ser contratadas para trabalhar temporariamente na capina e limpeza de ruas, parques, jardins, demais logradouros públicos, limpeza de bocas de lobo, limpeza de galerias de águas pluviais, plantio de árvores e demais tarefas de competência da Prefeitura. Cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, prevê a contratação por prazo determinado, conforme descrito abaixo. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo, a fim de que esclareça e responda o seguinte. 1. Porque até a presente data, a Prefeitura não colocou em prática o requerimento 115-A/2018? 2. O que está dificultando a Prefeitura de implantar a frente de trabalho em nosso município? Gabinete do Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 44/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 44/2019. Requerimento número 45/2019. Através da indicação número 412/2018, de 23 de abril de 2018, pleiteamos algumas providências junto ao Executivo para que fossem instaladas luminárias na estrada principal que dá acesso ao sítio São Camilo, pois, conforme o relato dos moradores, os postes que antes eram de madeira e que possuíam luminária foram substituídos por postes de concreto, porém as luminárias não foram recolocadas. Exposto isto, requeiro na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal a fim de que nos esclareça. 1. Por que as luminárias que foram retiradas para a substituição dos postes não foram recolocadas novamente? E o que foi feito com as luminárias que foram retiradas? 2. Qual o custo de cada luminária em funcionamento para a Prefeitura? 3. A Prefeitura pretende repor essas luminárias nos postes de onde foram retiradas? 4. Se positivo, 3. Quando isso será feito? Gabinete do Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 45/2019. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Tá. Obrigado, presidente. Presidente, eu tive numa reunião com o pessoal da associação lá de amigos de bairros, com o Dr. Demetrios, que é o presidente da associação, e com vários moradores daquele bairro São Camilo, o qual eles me disseram que existiam os postes de madeira antigamente, tinha as luminárias, e com a mudança, com a troca para os postes de cimento, só colocaram os postes de cimento e as luminárias não foi colocado. Então, quer dizer,
vestiu um santo e desvestiu o outro, seria mais ou menos assim, a palavra correta. Colocou os postes de cimento, mas tiraram os luminárias. Então, a gente queria saber quando que essa empresa, a CPFL, vai colocar de novo essas luminárias lá e o que eles fizeram com essas luminárias que tinham lá, porque o pessoal está reclamando, é muito perigoso lá, tem pessoas que saem cedo para ir para o trabalho, é muito perigoso ali aquela região ali, tá? Por escuridão, as pessoas que pegam ônibus. Então a gente vai ficar no aguardo para ver uma resposta assim, o mais rápido, o executivo cobrando a empresa CPFL para que coloque essas luminárias que tinha lá. E também tem uma indicação minha que eu fiz também sobre aquela rua escura que sobe ali para chegar no São Camilo também ali, que também não tem as luminárias ali e está muito escuro também ali, tá? Da entrada do sertanejo ali que sobe, tá? Então é isso, vamos ficar no aguardo e a hora que trocar tenho certeza que a população daquele bairro São Camilo agradece, né? Concluo aqui a minha fala e Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento 45/2019. Não havendo ninguém discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 45/2019. Requerimento número 46/2019. Tendo em vista a resposta do requerimento 293/2018, referente aos cursos de artes oferecidos pela Prefeitura aos munícipes e cuja inscrição são realizadas no início de cada ano, requer nos termos regimentais seja oficiado o chefe do Executivo, a fim de dar informações. A Prefeitura ofereceu quantas vagas para o curso de artes no ano de 2019? Relacionar quais cursos estão sendo oferecidos e em quais locais. 3. A Prefeitura fez divulgação sobre os cursos de artes oferecidos à população? Se sim, apresentar em quais meios de divulgação foram feitos. 4. Se não a resposta acima, dizer qual o motivo da não divulgação. Gabinete do Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento 46/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 46/2019. Requerimento número 47/2019. Considerando a resposta do requerimento 388/2018, em que o Executivo informa a relação dos convênios federais e estaduais, objetivos, repasse e status. Considerando o convênio CR 7385/18/2010, com o Ministério dos Esportes, Banco Caixa Econômica Federal, para a construção da Praça da Juventude no bairro Jardim Vitória, no valor de R$ 1.599.360, obras em execução. Considerando que este vereador esteve no local nesta semana e verificou que a obra está parada, assim nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar informações. 1. Por que a construção da Praça da Juventude do bairro Jardim Vitória encontra-se parado? 2. Requer que a Prefeitura informe qual empresa está executando a obra e quanto já foi repassado em valores para ela até a presente data. Gabinete do Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento 47/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 47/2019. Requerimento número 48/2019. Considerando que até a presente data o Poder Executivo não regularizou a situação dos carretos que transportam passageiros em nosso município e acaba gerando certa insegurança para quem trabalha e para quem utiliza o serviço de carreto. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar informações. 1. Por que o Executivo não envia um projeto de lei regularizando a situação dos carretos? Gabinete do Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 48/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 48/2019. Requerimento número 49/2019. Considerando que o fórum está instalado no centro da cidade e no mesmo prédio que a Câmara Municipal de Mairink e que nos dias de audiência criminal as famílias dos presos ficam próximas ao prédio com o objetivo de ver o presidiário e com isso acaba constrangendo os usuários e funcionários dos órgãos públicos instalados no prédio. Considerando que em 31 de janeiro de 2019
às 15 horas e 47 minutos, houve briga violenta entre os familiares de presidiário e familiares da vítima, o que ocasionou medo aos funcionários públicos e pessoas que passavam no local naquele momento. Requer assim, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo com cópia ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de dar algumas informações. 1. Se há possibilidade da Prefeitura cobrar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o início das obras para a construção de novo fórum, uma vez que a área já foi doada? 2. Qual a previsão que o Tribunal de Justiça tem para dar início às obras da construção do novo fórum? Gabinete do Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 49/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, foi um momento lamentável que eu presenciei nesse dia 31 de janeiro de 2019, às 15h47, aqui na frente da Câmara Municipal de Mairink. Famílias em luta corporal, crianças ao mesmo tempo passando aqui na rua. Eu acho que todos os vereadores tenham conhecimento que uma funcionária dessa casa foi ameaçada, tá, por um membro da família do qual esse preso aí estava. Então, precisa ter um empenho de todos os vereadores, dessa Casa Legislativa, do prefeito Ovidio Alexandre Azini, para que, com a máxima urgência, nós possamos tirar o fórum daqui ou mudar a Câmara daqui. Porque está perigoso. É uma tragédia anunciada já. Se qualquer dia sequestrar aqui, o vereador acho que não tem tanto problema, mas e os funcionários da casa? E as mulheres que ficam aqui na frente? Vulneráveis, sem nenhum tipo de segurança. Qualquer tirinho de 38 que é dado aqui na frente, acerta uma criança aqui na frente da escola, do Vilaça. Então, é preocupante. É uma tragédia anunciada. Nós precisamos nos unir, cobrar novamente. Os vereadores já estão há mais tempo cobrando, como o Dr. Túlio, o Abner, Giovanni, demais vereadores, mas eu gostaria de apoiá-los, porque está perigoso. Perigosíssimo ainda. Os presos sobem aqui, vereador Túlio. Quantas das vezes funcionários saem da Câmara e trombam de frente com eles? Policial, armado, fortemente armado na frente da Câmara, crianças passando por aqui, mães. Olha o trauma que isso pode acarretar a eles. Né? Sem constar um iminente acidente que está próximo de acontecer. Já foi alertado. Houve aqui uma briga feia, violenta, e não teve a intervenção da PM. Então nós precisamos nos atentar a tudo isso e cobrar com a máxima urgência a construção desse fórum. Não só a construção. Enquanto não constrói o fórum, nós precisamos apresentar uma outra alternativa. Temos vários prédios aqui no município parados, empresas abandonadas. Nós podemos fazer uma forte gestão para estar direcionando eles até lá. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento e que, em resposta, breve, eu acredito, o prefeito apresente uma solução. Apresente um caminho para essa casa, para juntos nós podermos cobrar, acompanhar e fiscalizar para que a população mainiquense, junto com os funcionários efetivos dessa casa, não corram um risco que estão correndo diariamente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 49/2019. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rodrigues, por 5 minutos. Nobre vereador, parabéns pelo requerimento. O senhor tem meu apoio nesse requerimento. Já foi matéria também de um requerimento desse vereador. Uma ocasião, eu, o vereador Túlio, a convite do vereador Túlio, nós estivemos no Tribunal de Justiça, onde nós fomos lá procurar saber quando é que eles tinham uma previsão de quando eles iriam construir o fórum deles. Segundo eles, não entrava no orçamento do ano passado, não é isso, vereador Túlio? Então, aparentemente não está tendo gestão. Eu estou achando que nós deveríamos cobrar dos deputados para que eles façam gestão junto ao Tribunal de Justiça, juntamente com o governo do Estado, para que construa esse fórum em Mairink. Já foi doada a área
aqui em Marinho, que há muitos anos, acho que, se não me engano, na gestão lá para 2010, 2011 aproximadamente, não me recordo qual a data. Então, realmente a população corre um risco aqui de vida. As crianças, aqui nós temos uma escola, aqui, como já foi mencionado, aqui várias e várias vezes, aqui por diversos vereadores a respeito desse assunto. Realmente os funcionários dessa casa ficam à mercê, não querendo descaracterizar o trabalho dos militares, obviamente que não é isso, mas eles não podem se envolver desde que não haja nenhum incidente. Mas nós sabemos que isso é realmente muito perigoso. Diversos criminosos vêm ser julgados aqui, nesse local. Inclusive, muitas das vezes, eles emprestam esse plenário aqui da Câmara, da Casa, para poder fazer o júri aqui, para poder demandar os trabalhos deles. Então, conta com o meu apoio. Eu acho que nós temos realmente que cobrar, talvez não do prefeito, do órgão que tem competência para isso, que é o governo do Estado, que tem que construir. A terra a prefeitura já deu. Então, eles têm que incluir lá no orçamento deles, do Estado, e construir, tirar esse risco de vida que oferece a sociedade e os funcionários dessa casa aqui. Então, conta com o meu apoio, tem meu voto favorável nesse requerimento. Encerra aqui a minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 49/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o professor Giovanni por 5 minutos. Bom, esse assunto já foi bastante debatido, né? Mas realmente eu também estava na casa, esse dia eu presenciei junto com o vereador Rafael essa briga e realmente há muito tempo a gente vem sendo incomodado de ver essas situações aqui fora. Né? Eu e o vereador Kiyoshi já conversamos também a respeito disso. A gente vê mães com crianças no colo que traz para ver o pai algemado. Né? Não dá para entender uma situação dessa, ao invés de proteger a criança. Então, o Ministério Público, aí a promotora da infância, tem que tomar uma atitude com relação a isso. Uma coisa é o adulto ver e vir, querer ver. Agora, trazer criança de colo, criança, né, que mal entende a situação, e daí tem choro, tem gritaria, tudo isso é traumatizante para uma criança. Foi falado da escola. A escola a gente vem falando há muitos anos. Né? A questão de acontecer um possível resgate, a gente sabe que não tem polícia que segure quando é um preso muito importante, né? Então pode haver tentativa sim. Tem questões relacionadas à cidadania. Nós somos uma casa de leis e aí a lei é descumprida porque os carros são estacionados totalmente irregularmente aqui em frente ao prédio, muitas vezes fechando aqui a passagem, né? Então tudo isso poderia ser resolvido realmente com a construção do prédio. O terreno está lá e eu já falei aqui nesta casa, houve no final do ano passado uma empresa que esteve no terreno e fez uma sondagem do terreno, o que de certa forma traz para a gente uma alegria de ver que alguma coisa está andando. Quer dizer, se foi feita uma sondagem, é porque vai se elaborar um projeto de construção desse fórum. Porém, a gente sabe que houve a mudança do governo do Estado. Né? O governo que fez a sondagem, que estava, não ganhou. Temos um outro governo que a gente não sabe as diretrizes. Então, eu concordo, acho que essa casa tem que se unir ao Executivo para pedir providências. Pode contar com esse vereador. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 49/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Marrom por 5 minutos. Nobre vereador Rafael, pode contar com o apoio desse vereador no seu requerimento. Tá? Muito importante esse requerimento que o nobre vereador apresentou. Eu acho que foi no início do nosso mandato, né, no ano passado, o vereador Dr. Túlio Camargo, junto com o vereador Zé da Vaca, o Rodrigues, nós fomos para São Paulo, né, conversar com os responsáveis. Né, foi na Casa Civil, né, doutor? Peço uma parte. Tem a parte. Com a parte, vereador Túlio, por 1 minuto. Nós fomos em uma audiência com o presidente do tribunal, Dr. Paulo Natalini, na época. Tá. Presidente do Tribunal de Justiça. E o vereador Túlio, que era o presidente da comissão,
até tomou frente disso e chamou a gente que fazia parte da comissão, né? Eu, o vereador Rodrigues e o vereador José da Vaca, né? A gente fomos lá e foi abordado várias questões sobre isso. O nobre vereador questionou bastante, que entende bem da lei nesse assunto, e cobrou bastante sobre isso do fórum, que é a preocupação que é. Como o nobre vereador Rafael já citou, é sobre está sendo uma, vamos dizer assim, pode acontecer uma tragédia. Isso aí, como a gente está vendo na televisão, várias coisas que acontecem aí, tá, como a questão das crianças aqui da escola que tem, pessoas algemadas, né? Sei lá, eu não entendo muito bem das leis, mas como tem prefeituras ou que alugam os prédios, tá? Se está demorando muito para o governo do estado construir, ou eles alegam que não constrói, não tem como, se tem muitos imóveis no município, não tem como o estado alugar e bancar, o estado, não a prefeitura, os municípios de Mairinque, mas o estado alugar um prédio que tem muitos no município de Mairinque e tirar o fórum daqui, sei lá, e eles bancarem, o estado bancar isso, doutor, né, o presidente, até que seja construído o fórum, tá, para não ter né, uma outra alternativa. Também, quando eles vêm aqui, que entra pela frente, será que não seria mais fácil, até se isso aí for os presos entrar pelo fundo, sei lá por baixo, subir a escada também, sei lá, poderia ser uma outra alternativa, não sei, assim, até que isso fosse resolvido, né? Mas é uma gravidade isso aqui, sim, e é importante que se tome uma decisão o mais rápido possível sobre isso, né? Que todos os vereadores dessa Casa de Lei já vem falando do fórum, vem falando, cada um aqui, acho que já cobrando sobre isso, a população cobra a gente, os munícipes, e se um dia acontecer uma tragédia aí, tomara que não aconteça, vamos orar bastante para que nunca aconteça, mas pode ter certeza que quem vai apanhar mais aqui vai ser nós, vereadores aqui dessa Casa de Lei, que eles vão falar, ó, tem 13 vereadores lá, e todo esse tempo não conseguiram que mudassem o fórum, tivesse uma solução. Nós somos representantes do povo, que estamos na rua dia a dia, vendo a população, é a gente que é o papel da gente de correr atrás do que a população exige, a gente pede para a gente, tudo que for dentro da lei, tudo certo, né? Então, é a preocupação desse vereador, acho que de todos aqui, e pode contar com o meu apoio nesse requerimento, o nobre vereador Rafael. E quantos outros você pode contar com o apoio, que é muito bem-vindo, muito importante esse requerimento. Tá? Eu concluo aqui a minha fala, Deus abençoe a todos. Tá? Obrigado. Continua a discussão, requerimento 49/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 49/2019. Requerimento número 50/2019. Em resposta ao requerimento 402/2018, a Prefeitura, em resposta, afirmou que estava aguardando a empresa Saneaqua concluir a manutenção da rede pluvial. E assim que terminasse, iria realizar uma obra de drenagem no local. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo, a fim de dar algumas informações. 1. A Saneaqua já concluiu a manutenção da rede? 2. Se já houve a conclusão por parte da Saneaqua, quando a Prefeitura iniciará a obra de drenagem no local? Gabinete do Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 50/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, em resposta do requerimento 402/2018, o prefeito respondeu ao vereador dizendo que não efetuou o reparo na rede de água pluvial na rua Bernadette Nunes Campos, do bairro Vila Barreto, porque a Saneaqua ainda não tinha concluído o reparo, a reconstrução da rede de água e esgoto. Eu estive até lá, convoquei a Saneaqua para participar da vistoria em loco, e foi visto que a rede de água e esgoto foi feito o reparo e a manutenção. Mas com as fortes chuvas, senhor presidente, a erosão está aumentando. Consequentemente, se a prefeitura não refazer a rede de água pluvial, vai estourar novamente a rede de água e esgoto. E o que acontece ali? A erosão já está quase no meio da rua. Então, os moradores da rua Bernadette Nunes Campos, principalmente aqueles que moram
residem próximos dessa grande erosão estão correndo sérios riscos ao trafegar por ali. Um munícipe, não quero citar o nome dele aqui, foi entrar na garagem em frente ao buraco e caiu as duas rodas traseiras do carro no buraco. E no banco passageiro estava a filhinha dele, de 5 anos de idade. Então, é preocupante, é perigoso, e o prefeito, o departamento de obras, quando responder um requerimento, senhor presidente, precisa começar indo em loco, acompanhar para responder com verdades. Porque a população está lá, está cobrando a benfeitoria, está cobrando que a máquina funcione. Fui questionado, Rafael, eu pago IPTU, mas está aqui, ó, não está funcionando. A rede de água pluvial, a população está bem informada, senhor presidente. A rede de água pluvial é responsabilidade do município. Então, se a Saneago já fez a parte dela, por que o município ainda não fez a parte dele, tendo em vista que 5 tubos para canalizar água pluvial até o talude resolve o problema. Até o final do talude resolve o problema. Então, fica aí esse questionamento ao departamento de obras, ao executivo, quando responder o requerimento, antes de responder, porque tem o prazo, né, para responder em prazo de 15 dias, que vá até o local, que averigue se realmente foi feito ou não, para não responder com inverdades. Okay? Muito obrigado pela fala. E eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 50/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento 50/2019. Requerimento número 51/2019. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu peço o arquivamento desse requerimento, tendo em vista que se trata da matéria do requerimento anterior. Muito obrigado. Pedido do autor, peço arquivamento do requerimento 51/2019. Peço ao secretário dar continuidade aos requerimentos. Requerimento número 52/2019. Considerando que a Prefeitura, em resposta ao requerimento 408/2018, informou que tem a intenção de prolongar a rede de drenagem da Rua 1 do bairro Nova Granada. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar informações sobre a Rua 1, bairro Nova Granada. 1. Quando se iniciará a obra de prolongamento da rede de drenagem da Rua 1, bairro Nova Granada? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 52/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadores do bairro, senhor André do Bar, Zé da Vaca, Rodrigues, Paulinho, Biula e outros vereadores, eu estive acompanhando o desenrolar do problema da Rua 1 e 5 da Nova Granada. Né? Tivemos que ir até o Ministério Público, cobrar a empresa Obragem para que efetuasse a obra, realizasse a obra como previa o contrato, e podemos acompanhar que não houve o ligamento da Rua 1 com a Rua 5. Então, há um grande espaço ali entre as duas ruas que não há bloquetes. Então, o que está acontecendo? Com as fortes chuvas, a água desce com muita força, consequentemente, ela vem arrancando a maioria dos bloquetes. Então, houve tanto empenho, tanta luta de todos os vereadores, até mesmo do Ministério Público, para que efetuassem o que estava previsto no contrato, que era o pavimento com bloquete da Rua 1 e 5 da Nova Granada, e agora, por não terem concluído, questão ali de 4, 5 metros, está se perdendo-se a obra. Um outro agravo, as fortes chuvas, isso foi resposta do requerimento 408/2018, estão invadindo as casas abaixo da Rua 1. Pessoas estão perdendo tudo ali. Também já foi matéria de requerimento, vereadores estiveram lá em loco, acompanharam. Água, lama, invadindo a casa dessas pessoas. E aí fica aqui o alerta ao Executivo e a esta casa, que a resposta do prefeito foi o seguinte, tem até justificativo, que o loteamento é irregular. Então as pessoas que se implantaram lá, puxaram água, luz, agora não tem o que fazer. E já se estabeleceram num loteamento irregular. Na época, está aqui, é documento. Resposta do requerimento 408/2018. Por isso é importante nós acompanharmos esse desenrolar para que não surja mais monjolinhos,
para que não surja mais arco-íris, porque a população está lá agora e não pode ser penalizada. A população deve ser assistida, ouvida, cuidada. E isso não está acontecendo na Rua 1 da Nova Granada. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento e que a Obragem finalize a obra. Ela recebeu para isso. Ela participou de um certame licitatório para pavimentar com bloquete a Rua 5 da Nova Granada. Por que ela não fez? Qual é a justificativa? A população do Reneville também está sendo prejudicada por culpa da Obragem. Houve uma audiência aqui, inocentaram a Obragem, mas está lá agora o povo sofrendo. Sofrendo. Por quê? Porque não houve o pavimento correto. Então talvez seria o caso de abrir um processo administrativo e tornar essa empresa inidônea, para que não prejudique outros municípios, consequentemente a população dos municípios. Mas eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares nesse requerimento e torcer para que o Executivo cobre com fervor a Obragem, cobre cláusula, artigo por artigo do contrato, e ela venha a realizar o pavimento com bloquete no ligamento da Rua 1 e 5 da Nova Granada. Porque a chuva está destruindo tudo lá, daqui a pouco vai ficar inviável finalizar a obra. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 52/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador professor Giovanni por 5 minutos. Bom, eu também vi o vídeo, né? Todo mundo pôde ver esse vídeo da água violenta lá, e essa história não é de hoje. Eu, quando entrei para vereador em 2013, eu já fui convidado a ir conhecer esse problema. O que houve ali? Uma rua da parte de cima, que eu não vou lembrar o nome, ela foi asfaltada no governo Denis sem se fazer o trabalho de drenagem. Os vereadores lá do bairro vão lembrar o nome da rua direitinho. Então, por não ter feito esse trabalho correto de drenagem da rua de cima, não tem saída para a água pluvial. Ela vai correr pela rua e vai cair lá para o lado de baixo, que é onde o vereador, né, a gente viu as imagens, e é onde a gente vê que, né, causa um grande transtorno lá. Então, uma das coisas que precisaria ser revisto é isso. Eu me lembro de uma outra situação na entrada do Reneville, em que alaga lá um pouco a casa do munícipe, mas o que as obras da prefeitura fizeram lá na época? Canalizaram a água pluvial num terreno particular. A saída do duto da água pluvial é num terreno na entrada do Reneville. É naquele terreno de mata que tem ali do lado. E ali é terreno particular. O munícipe entrou na prefeitura com pedido, mas como ele não vai sempre lá, a obra já estava concluída e está lá até hoje. Então essas coisas tem que se tomar o máximo de cuidado ao se fazer a obra, porque depois ficam aí os pepinos para serem resolvidos. E é o que a gente está vendo. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Rafael da Ípica por 1 minuto. Só para finalizar, o Giovanni alertou muito bem que a rua, acima da Rua 1, não existe ali nenhum dispositivo de drenagem. Tubulação, caixa de água, colocamos ali boca de lobo para dar vazão à água pluvial. E esse problema se repete na Rua 1 e 5. Interessante. Eu questionei o executivo dizendo que, tendo em vista que a água está correndo na superfície, passando por cima da calçada, a implantação de pelo menos 3 bocas de lobo. Ele me respondeu dizendo que boca de lobo não está prevista no projeto. Então, olha, houve um projeto, não previram a boca de lobo, mas um projeto falho e a nossa população continua sofrendo. Mas muito obrigado pela fala, estamos juntos nessa luta. Tenho certeza que todos os vereadores, inclusive o professor Giovanni, vereador atuante, participativo, tenho certeza que juntos nós buscaremos uma saída para a população da Rua 1 e 5 que vem sofrendo pela falta de eficiência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 52/2019. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo por 5 minutos.
Senhor presidente, realmente ali a questão da Rua 1, principalmente, a Rua 5 até já recebeu os bloquetes, mas é preocupante. A gente vê que em épocas de chuva, como sofre aquela população. Mas a responsabilidade realmente dessa empresa, quando se vai fazer esse sistema de bloquetes ou de pavimentação, é justamente fazer essas bocas de lobo, fazer esse sistema de drenagem, muito bem colocado aqui pelos colegas. Mas eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, um projeto de minha autoria que até foi vetado pelo prefeito, aí eu encaminhei uma indicação. Para que a gente não tenha mais problema com essas empresas, vereador Rafael, como a Obragen, a Madri e tantas outras, foi feita uma indicação minha encaminhando o projeto ao Executivo para que quando se for fazer as licitações, essas empresas sejam obrigadas a apresentar o seguro. O seguro é muito importante isso, porque são empresas picaretas, fajutas, que mergulham o preço lá embaixo, depois não dão conta, recebem uma parte e abandonam o serviço. Então, uma das primeiras cobranças que a prefeitura deve fazer na hora da licitação, uma das primeiras exigências é justamente um seguro para cobrir esses eventuais problemas, esses eventuais negligências por parte da empresa, omissões, incúrias. Então, eu uso da palavra apenas para ressaltar isso. Vamos continuar aguardando que o prefeito mande esse projeto para casa para que a gente possa aprovar, obrigando as empresas a ter seguro antes de mais nada, para cada serviço que for prestar ao município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 52/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Só para enfatizar, tenho apoio desse vereador, esse requerimento, obviamente. Sou morador ali praticamente do bairro, sou morador da Granada, mas nós estamos falando da Nova Granada. Tenho também conhecimento do problema. Quando estava sendo executada a obra, eu fui lá, conversei com o pessoal dos Bananeiras, conversei com o pessoal da Obragen sobre a questão da canalização daquela água pluvial que ela tinha. O que eles me disseram? Eles me disseram que não estava no contrato eles fazerem a canalização da água pluvial. E aí, até alguns supostos políticos, supostos candidatos, alguns que talvez tenham candidatado, desculpa a modéstia, sem querer ser arrogante aqui, fazendo um certo motim para que as pessoas fizessem, de uma certa forma, para paralisar a obra. Sabemos que, tipo assim, uma obra que talvez que não ficou 100% adequada para atender a demanda da sociedade, para tirar aquele pessoal do sofrimento. Mas, infelizmente, se o que está no contrato eles fizeram, a gente não pode questionar. Eu fui lá, eu cobrei, e em relação à pavimentação da rua de cima, primeiro quem fez foi o Gemente. E realmente, independente de quem tenha feito, não fez a canalização de água pluvial, na qual já foi, derrubou uma construção da rua de baixo, da antiga Rua 1, derrubou uma construção de uma pessoa ali, então causou prejuízo para essa pessoa. Eu acho que a pessoa até deveria ser, de uma certa forma, ressarcido, porque ele perdeu um imóvel dele ali, mas acho que sim, tem um apoio meu sim, nesse requerimento, a gente tem que cobrar, e se tiver, como infelizmente, segundo a Obragen, passou para mim que não fazia parte do contrato dela, então acho que ela não tem que fazer, mas então a gente tem que fazer um novo projeto para que venha fazer a canalização dessa água pluvial. Ou tentar buscar um recurso junto com o governo, ou tentar buscar algum recurso junto com alguns deputados, porque nós sabemos que a prefeitura não tem condições financeiras. Nós estamos ainda com um processo de praticamente calamidade financeira, mas a gente não pode cruzar os braços e achar que está resolvida a questão. Tentar correr atrás e tentar buscar junto com o governo do Estado para ver se ele intervir para nos ajudar. Encerra aqui a minha fala, presidente, mas conta com o meu apoio no requerimento, não, vereador. Continua em discussão, requerimento 52/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Nobre vereador Rafael tem meu apoio também nesse requerimento. Tá? Inclusive tem vários pedidos meu também para essa Rua 1. E nesses fortes tempos de chuvarada que deu aí, era meia-noite, eu estava lá na casa de um amigo lá que deu enchente, a água que desceu nessa rua encheu toda a casa dele. Ele estava com criança para ganhar neném, que acabou de ganhar agora, esses dias aí, ele ganhou a mulher dele grávida, acabou de ganhar neném. A mulher grávida, ele perdeu o berço, perdeu
roupa, várias coisas que estavam aí, por causa dessa enchente, que essa água que entrou na casa dele. E meia-noite estava eu e minha esposa, Miriam Marrom, a gente estava lá dando assistência para eles lá, tá? E inclusive ele até mudou de casa, ele mudou na outra rua de cima, por causa desse problema. Tá? Não sei se lá, não sou engenheiro, mas não sei se lá vai ser um problema, vai ser barato para fazer lá, não sei como que vai ter aquela captação de água e soltar para baixo, né? Você vê que lá o morro é bem grande, se for canalizando, não sei se também para baixo é área particular, como que seria feito aquilo de lá, né? Mas é um problema que o morador sofre lá, a gente sofre junto com os moradores temporal de chuva e esse problema que tem. A gente vê que os broquetes, o estrada de terra igual estava com os broquetes, eu acho que com os broquetes melhorou, né? A gente vê que melhora, mas quando dá essa chuva, piora. Então, deveria ver isso aí. Então, pode contar com o meu apoio nesse requerimento e vamos ver qual é a solução que pode ter para ajudar essas pessoas da Rua 1 e da Rua 5, tá? Dessa rua que eu fui várias vezes também, né? Nessa rua que eu estava apoiando os broquetes, cobrando também. Então, concluo aqui a minha fala e Deus abençoe a todos, presidente. Continua a discussão, requerimento 52/2019. Não havendo ninguém mais discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queriam se levantar. Aprovado o requerimento número 52/2019. Requerimento número 53/2019. Na Rua das Flores, altura do número 235, no bairro Reneville, vem sendo executada uma grande obra de terraplanagem, vida e fotografias anexas. Com o advento da Lei Municipal número 3.597, de 10 de maio de 2018, foi instituído o procedimento administrativo a ser obedecido para a execução de projetos desta natureza, tais como projeto de execução, alvará de autorização da Prefeitura, ART, anotação de responsabilidade técnica, que a empresa executora deve ter cadastro na Prefeitura, etc. Exposto isto, é que requeiro na forma regimental seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. Referida obra foi autorizada pela Prefeitura? 2. Qual a data do pedido e da expedição do alvará? 3. Qual o nome do profissional que consta na RT? 4. Qual o nome da empresa executora? 5. A terra removida teve qual destino? 6. Houve autorização do imóvel de origem e de destino para a retirada e depósito deste volume de terra? 7. Qual o nome do proprietário da área onde foi executado o projeto e da área que recebeu a terra retirada? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 53/2019. Não havendo ninguém discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 53/2019. Requerimento número 54/2019. Alguns meses atrás, a Prefeitura Municipal, por meio de empresa terceirizada, promoveu a pavimentação asfáltica e serviço de drenagem na Avenida do Passeio, bairro Reneville. Ocorre que em diversos pontos o asfalto simplesmente esfacelou, como se constata através das fotografias anexas. É preciso destacar que por ali não se verifica um trânsito intenso de caminhões, o que poderia justificar a deterioração, o que permite deduzir que trata-se de erro de execução ou má qualidade do material empregado. Exposto isto, é que requeiro, na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. Qual empresa realizou o referido serviço de pavimentação? 2. Quando foi realizado o referido serviço? 3. O custeio foi com recursos próprios do município ou através de convênio com outro órgão governamental? 4. Quanto foi pago pelo serviço prestado? 5. A Prefeitura já analisou a situação para apurar o que ocorreu no local? Se sim, a que conclusões chegou? 6. A empresa foi acionada para efetuar os reparos necessários, dentro do prazo de garantia? 7. Haverá algum custo adicional para a execução desses reparos? Quando os mesmos serão executados? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 54/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar.
Aprovado o requerimento 54/2019. Requerimento número 55/2019. Estivemos visitando a Avenida do Passeio, no bairro Reneville, quando constatamos a existência de água acumulada na margem daquela via. Não se sabe se a origem é do vazamento da rede de água ou de nascente no local. Exposto isto, é que requeiro na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. A prefeitura tem conhecimento do fato? Se sim, a que se refere aquela área? Água. 2. Se negativo 1, pode-se verificar a situação no local? 3. Quando isso será feito? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 55/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento 55/2019. Requerimento número 56/2019. A fim de instruir estudos que estamos realizando a respeito, requeiro na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. Quantos servidores efetivos solicitaram licença não remunerada no ano de 2017? 2. Dos pedidos formulados, quantos foram deferidos e quantos foram indeferidos? 3. Quantos servidores efetivos solicitaram licença não remunerada no ano de 2018? 4. Dos pedidos formulados, quantos foram deferidos e quantos foram indeferidos? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 56/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 56/2019. Requerimento número 57/2019. Em 1º de junho de 2018, a empresa Jundiá, concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Municipal, alterou os horários dos ônibus, chegando a suprimir alguns, e isso causou muito transtorno para uma parcela significativa da população, em especial a população dos bairros Oriental e Jardim Arco-Íris, que constantemente procuram o gabinete desse vereador, reivindicando que sejam restabelecidos os horários de ônibus dos referidos bairros. O artigo 6º da Constituição Federal é bem claro com relação ao direito do cidadão ao transporte coletivo, que o atenda e não cause transtornos no seu dia a dia. Aspas. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Fecha aspas. Assim, Alexandre de Moraes, 2002, página 202, define os direitos sociais. Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Dessa forma, o maniquense tem sofrido demais com inúmeros problemas e poucos sabem que o transporte urbano que transita pelas ruas todos os dias é um serviço público delegado do município ao particular, sendo que este possui a obrigação de prestá-lo de forma eficiente e adequada, cabendo ao poder público o dever de fiscalização e de intervenção para que este serviço seja prestado com qualidade. Diante do exposto, requeiro nos termos regimentais seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar as seguintes informações. 1. O prefeito fez gestões junto à empresa Jundiá para que os horários de ônibus sejam restabelecidos aos bairros Oriental e Arco-Íris? 2. Se sim, quando serão restabelecidos os horários? Se não, qual a justificativa? 3. Fornecer planilhas detalhadas mês a mês, a partir de junho de 2018 até janeiro de 2019, de economia em quilometragem das linhas de ônibus, tendo em vista a supressão de horários das linhas de ônibus do município. 4. Apresentar planilha detalhando os valores de subsídios repassados para a empresa Jundiá a partir de janeiro de 2018 até janeiro de 2019. Vereador Rafael da Ípica.
Em discussão, requerimento 57/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 57/2019. Requerimento número 58/2019. A falta de estacionamento na área central da cidade faz com que seja cada vez mais necessária a instituição da Zona Azul para solucionar este problema. A população solicita soluções imediatas para problemas com o trânsito de Mairinque, que acaba afetando as ruas do comércio, entre outras. A instituição da Zona Azul traria uma reorganização das vagas de estacionamento, aumentando a capacidade de acomodar os veículos, possibilitando um melhor fluxo. Exposto isto, requeiro na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça. 1. Existe programa para a implantação de Zona Azul no município? Se sim, no que consiste? 2. Quando este projeto será executado? 3. A Prefeitura já solicitou estudos de viabilidade para esse sistema? Se sim, quando? 4. Se negativo, 3. Por quê? Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 58/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 58/2019. Requerimento número 59/2019. Esta semana, recebemos em nosso gabinete a senhora Yara Araújo de Souza, mãe de uma criança com necessidades especiais. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pedido do autor, está arquivado o requerimento 59/2019. Requerimento número 60/2019. Por ocasião da discussão do requerimento número 26 de 2019, que trata dos reflexos da duplicação da rodovia Raposo Tavares, no trecho que passa pelo município de Mairinque, foi aventada a necessidade de se promover uma audiência junto ao governador do estado, assim como gestões junto aos órgãos competentes para viabilizar a construção de uma alça de acesso para a região das vilas Barreto e Granada, que hoje se encontra isolada do restante do município. Exposto isto, requeiro a plenário seja oficiado o governador do estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, para que este determine a sua assessoria o agendamento de reunião em que possa receber a comitiva parlamentar de Mairinque para tratar deste importante e necessário tema. Em anexo, cópia do requerimento número 26/2019, aprovada na sessão do último dia 4 de fevereiro de 2019. Frente Parlamentar para a Construção da Alça de Acesso, vereador Rodrigues, vereador André Dubar, vereador Biura, vereador Paulo Marrom, vereador Zé da Vaca. Em discussão, requerimento 60/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 60/2019. Peço, senhor secretário, que faça a leitura da moção. Ou das moções. Moção número 3/2019. Senhor presidente, em 6 de novembro último, propomos e foi aprovada pelo plenário a moção número 77 de 2018, cópia em anexo, e pela qual apelamos ao governador eleito João Dória e às lideranças partidárias na Assembleia Legislativa do Estado, para que no uso de suas prerrogativas legais fosse determinada em regime de urgência a recuperação dos pontos de erosão da estrada Governador Mário Covas, obra custeada e realizada pelo governo do Estado através do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Nada ainda foi feito nesse sentido e perdura os prejuízos sofridos pela população em utilizar uma via de acesso muito perigosa que apresenta elevado risco de acidentes de trânsito. Desse modo, julgamos imprescindível reiterar o pleito ao governo do Estado para que esta reivindicação não caia no esquecimento. Exposto isto, e reiterando os termos da moção número 77 de 2018, proponho a consideração do plenário a presente moção de apelo dirigida ao excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor João Gripino da Costa Dória Júnior, para que este, no uso de suas prerrogativas legais, determine a expedição de ordem de serviço que resultará na recuperação dos pontos de erosão verificados ao longo de trecho mencionada via. Por oportuno, juntamos cópia do relatório final da Comissão Especial de Inquérito constituída pela Casa e que apurou a responsabilidade pela recuperação daquela obra. Caso aprovada presente, requeiro o envio de cópia dela ao senhor governador com os protestos de nossa estima e admiração. Vereador Rafael da Ípica.
Em discussão, moção número 3/2019. Com a palavra o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, serei breve. Esse tema já causou debates exaustivos nessa casa. Tivemos uma comissão de inquérito da qual fui presidente, os vereadores fizeram parte. Chamamos aqui a Madri, convocamos os responsáveis pela obra, responsáveis e representantes do DR não compareceram. Convocamos o ex-secretário de obras do município e diretor de obras compareceram. Então ficou claríssimo para a comissão de inquérito que faltou a fiscalização do município, mas mais do que isso, houve negligência na execução da obra por parte da Madri e a fiscalização do DR. O DR contratou a Madri e não fiscalizou. Houve um aditivo de quase 10 milhões de reais, a obra foi anunciada de 22 milhões, finalizou com 32 milhões de reais, e não foi provada a construção de quase nenhuma escada hidráulica para dar vazão à água pluvial. E aí encaminhamos esse relatório final para o governador de estado, na época. Agora reiteramos esse encaminhamento ao João Dória, o atual governador, e esperamos que o governador tenha a responsabilidade e dê a ordem de serviço para o DR reconstruir essa obra. Tendo em vista, senhor presidente, está no prazo de garantia de 5 anos, né, que vence agora em 2020. Então temos um período pequeno para cobrar, para fazer um movimento político, porque eu acho que dessa forma é mais fácil de resolver, doutor Túlio. Ato protocolar, eles pegam, olham, respondem quando e como quer e nada acontece. Está aí a prova dos laudos, dos relatórios, das moções. É só resposta paliativa. E a população está lá, correndo risco de sofrer um acidente, vir a óbito, como já houve. O vereador Dizão está lá, ele sabe muito bem disso. Pessoas que trafegam pela estrada Governador Mário Covas correm risco de vida diariamente. E o governo de estado não se pronuncia. A obra é do governo, independente se está em área da União ou não. Quem construiu? DR. Ele tem que dar garantia de 5 anos. E até agora nada aconteceu. Então, encaminha essa moção. Após essa moção, eu tenho certeza que nós, vereadores, acharemos uma saída, uma brecha para cavar uma reunião no Palácio, falar com o governador ou seu secretário e os mesmos tomarem as medidas cabíveis. Gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta moção. Muito obrigado. Continua a discussão, moção de número 3/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. O vereador Rafael tem toda a razão, isso já foi muito discutido aqui, e eu queria lembrar de uma fala minha no ano passado, porque um dos instrumentos mais importantes que um governador, um prefeito tem, é a lei orçamentária. E eu lembrei de que existe uma emenda de 2 milhões de reais da deputada Maria Lúcia Amari, destinada para este fim. Para a recuperação, quero lembrar dos 11 buracos. São 11 buracos. Então, a gente não pode esquecer que isso foi uma promessa de campanha do prefeito Peixinho. Ele, mais do que ninguém, tem que ir atrás para resolver essa questão. A gente, como Casa Legislativa, como vereadores, a gente dá o suporte, a gente quer ajudar, mas o prefeito tem que transformar isso num objetivo principal do governo dele, porque ele prometeu, essa é uma das promessas do prefeito Peixinho, que é resolver essa questão. Então a moção tem o nosso apoio e a gente espera, sim, que os governantes, principalmente o nosso governador agora eleito, tenha sensibilidade de perceber, né, que ali tem também tragédia anunciada. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. O vereador Giovanni abordou com muita propriedade que o prefeito tem essa responsabilidade. Temos aqui na plateia nosso amigo Pedro Cornélio, do qual eu tive numa reunião, tive a oportunidade, ele participou de uma reunião com o Cláudio Figo, na época secretário do governador Márcio França. E o Cláudio Figo virou para esse vereador e falou: Rafael,
O governador atende, mas quem tem que vir aqui é o chefe do executivo, é o prefeito. Então, nós podemos fazer gestão junto aos deputados. Os deputados têm sim que cobrar o governo, mas isso é fato, presidente. Fato. Secretário adjunto, governador, quer falar com o prefeito. Ele responde pelo município. E é ele que deve ir lá, junto com nós vereadores, porque aí sim eu tenho certeza que nós seremos ouvidos, doutor Túlio. Estive lá e foi muito bem claro. Rafael, nós ouvimos a demanda, mas você consegue trazer o prefeito? É o prefeito que vai conseguir, junto com vocês, resolver esse problema. Muito obrigado pela parte. Conforme a gente pôde ver, senhor presidente, na semana passada, nós recebemos aqui uma resposta de requerimento, tem um ofício dizendo que a alça de acesso só sai em 2021. Está lá, é só ler o ofício que nós recebemos aqui na semana passada. Né? Então está todo mundo lutando, mas como governo está lá a resposta. Só está prevista a construção da alça de acesso quando dá continuação da duplicação em 2021. Então, quando a gente recebe um ofício desse, espera aí. Não dá para esperar 2021. A população, os vereadores, está todo mundo clamando, está todo mundo pedindo. Então é isso que a gente tem que se unir e não deixar que simplesmente burocratas atrás de uma mesa decidam o que é mais importante com base no que eles estão vivendo lá e não vendo aqui o sofrimento da população. Obrigado, presidente. Continua a discussão, moção de número 3/2019. Não havendo ninguém mais a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a moção de número 3/2019. Moção número 4/2019. Prezado presidente, em 26 de novembro último, propomos e foi aprovada pelo plenário a moção número 81/2018, cópia anexo, e pela qual apelamos ao então governador do estado, Márcio França, para que no uso de suas prerrogativas legais determinasse a expedição de ordem de serviço que resultará na construção da alça de acesso aos bairros Granada, Monjolinho, Barreto e Recanto dos Eucaliptos. Esgotado o seu mandato, nada foi feito nesse sentido. Considerando a posse do senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, torna-se necessário renovar o pleito a fim de que o novo governante saiba de nossa necessidade. Assim sendo, reproduzimos parte daquela propositura de seguinte teor. É notório que boa parte da população marinquense foi extremamente prejudicada pela execução da duplicação da rodovia Raposo Tavares no trecho do município de Mairinque e São Roque. Com a duplicação, a população da Zona Leste ficou completamente isolada do centro do município, já que o acesso a essa região que se dava no quilômetro 65 mais 500 simplesmente não existe mais, obrigando os usuários a fazerem o retorno da cidade de São Roque para retornarem às suas casas. Por isso, foi com grande satisfação e alegria que aprovamos nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 70 de 2018 e que autorizou o Executivo a doar ao Governo do Estado uma área municipal situada às margens da rodovia Raposo Tavares, de frente ao bairro Granada. Desse modo, foi dado um importante passo para possibilitar a construção da alça de acesso àquele bairro, bem como aos demais bairros da região. Trata-se de uma obra importantíssima que viabilizará o acesso dos motoristas a bairros importantes desse município e que somam mais de 20 mil habitantes. Exposto isto, e reiterando os termos da moção número 81 de 2018, proponho a consideração do plenário a presente moção de apelo, dirigida ao excelentíssimo senhor governador do estado, senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, para que este, no uso de suas prerrogativas legais, determine a expedição de ordem de serviço que resultará na construção da alça de acesso aos bairros Granada, Monjolinho, Barreto e Recanto dos Eucaliptos. Por oportuno, juntamos cópia do relatório final da comissão especial constituída por nossa iniciativa para realizar gestões no sentido de colaborar para a implantação do dispositivo de alça de acesso em referido trecho. Acaso aprovada a presente, requer o envio de cópia dela ao senhor governador, com os protestos de nossa estima e admiração. Vereador Rafael da Ípica.
Em discussão, moção de número 4/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, já foi muito debatido nessa casa a questão da alça de acesso à Zona Leste. Os bairros Granada, Barreto, Manjolim, Rio Grande dos Eucaliptos estão sem acesso hoje. Eu tive acompanhando pelos veículos de comunicação, vereador Rodrigues, Paulo Marrom, Biula, Zé da Vaca e Rodrigues, o Zé da Vaca acho que não estava presente, da frente parlamentar, mas o prefeito, reunidos junto com o deputado Leite. Eu gostaria de primeiro parabenizar o vereador Rodrigues e os membros da frente parlamentar por esta ação, companheiro. Nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é conseguir o acesso. E agora, voltando aqui para a discussão, nós precisamos cobrar, e aí sim cabe a cada vereador buscar apoio com seus deputados, cobrar do governo que dê a ordem de serviço para construir o quanto antes essa alça de acesso. O vereador Giovanni alertou muito bem que a resposta do governo foi bem clara, que está prevista para o ano 2021. Sabe lá Deus quando realmente vão iniciar essa obra. Então, o primeiro passo, como eu falei aqui na semana passada, é ouvir uma resposta coerente e com data do governo. Primeira com data já foi data, 2021. Está aqui. Resposta em ofício foi recebido nessa casa na semana passada. A segunda questão é, enquanto esse acesso não sai, o prefeito Alexandre Pessinha até está aqui presente, gostaria de agradecer a presença dele nesta casa, ele só engrandece e enobrece o debate aqui, que enquanto não sai o acesso, se abra a Avenida João Guedes de Nascimento ao lado da Etrulha. Né? Que o município pode muito bem fazer isso, como já aconteceu em São Roque. Ali ao lado do seminário, atrás do seminário, Jardim Brasília, o prefeito de São Roque abriu uma avenida que dá acesso àquela população pequena, né, comparada à população da Zona Leste, quase 20 mil pessoas. Ali eu acredito que seria 1.500, 2.000 pessoas, Jardim Brasília. Abriu esse acesso para a população não ficar isolada. Eu tenho certeza que o prefeito Alexandre Peixinho, que aqui está, junto com o departamento de obras, os deputados de cada vereador aqui, consegue, tenho certeza, cumprir essa promessa que é abrir a João Guedes de Nascimento. A população está esperando. E nós iremos, tenho certeza disso, conseguir essa conquista. Está na mão do prefeito. E nós iremos apoiar. Voltando sobre o governo do Estado. Vereadores, precisamos, eu vi um ofício da frente parlamentar pedindo uma reunião no governo do Estado. Eu acho isso louvável e é isso mesmo que nós temos que fazer, para que a população não continue sendo prejudicada. Gostaria de contar com o apoio dos nobres pares e que outros vereadores ofereçam moção de apelo, se for o caso, de repúdio, para que o governo olhe para o município de Mairinque. Porque senão a gente vai ter que partir para o plano B, povo e massa e mídia. E a gente não tem preguiça não, porque o povo está lá e está sofrendo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela fala. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares. Continua a discussão, moção de número 4/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Obrigado, presidente. Tá? E como o vereador, nobre vereador Rafael citou, vereador, pode ter certeza que vai ter o meu apoio nesse requerimento. E também gostaria de cumprimentar o prefeito que aqui se faz presente e dizer que nesse sábado que passou, tá, agradecê-lo também, o prefeito que estava no sábado, junto com os vereadores lá, junto com o deputado Alexandre Leite, deputado do Rodrigues, aqui parabenizar o Rodrigues, que é o presidente dessa frente parlamentar, tá, que estava lutando ali e tentando fazer gestão também em cima do deputado, que tem muita influência com o governador, né, para tentar ver para tentar ver se consegue realizar essa alça de acesso o mais rápido possível, né. E os vereadores estão empenhados, tanto a frente parlamentar como acho que todos os vereadores dessa Casa de Leis, tenho certeza que está tudo empenhado isso aí, para o bem da população, que a população nos cobra, tá? Mas gostaria aqui de parabenizar o prefeito Alexandre Peixinho por estar no dia de sábado lá, tá? Poderia estar almoçando com a sua família na sua casa, mas atendeu o pedido dos vereadores e estava lá, no sol quente lá, com muita gente que juntou lá, tá, na Vila Barreto lá, cobrando isso, tá, e tenho certeza que o
prefeito vai atender o pedido desses vereadores dessa Casa de Leis e vai começar a cobrar sim o governador, igual a gente falou aquele dia sobre a agenda dos 5 vereadores faz parte da frente parlamentar, mas que fosse nós 13 vereadores junto com o prefeito para cobrar o nosso governador João Dória, tá? O João Dória está aí, é governador de todos, tá? De quem o elegeu e de quem também não elegeu, o vereador de todos, e dessa população de Mairim que tanto sofre com aquela alça de acesso ali, tá? Que a gente mora na região e todo mundo usa essa alça de acesso. Então você tem o meu apoio nesse requerimento, nobre vereador Rafael, e tenho certeza que o prefeito vai correr atrás dessa alça de acesso sim, e nós estamos aqui para ficar cobrando, vamos cobrar para que isso seja concretizado, né? Então, concluo aqui a minha fala. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Continua a discussão, moção de número 4/2019. Não havendo ninguém mais a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a moção de número 4/2019. Peço ao senhor secretário que... desculpa. As indicações de número 83 a 139 será enviada aos seus destinatários. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria que fosse lido a 105. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da 105. Indicação número 105/2019. Nos termos regimentais, indico a concessionária Saneaqua para que promova os reparos necessários no recap já efetuado na Rua das Flores, à altura de números 300 até o 524 no Reneville. Como se vê nas fotografias anexas, houve afundamento da camada recuperada, intervenção na rede de água, o que continua a prejudicar o fluxo de veículos no local. Pede-se, por isso, as devidas providências, em caráter de urgência. Vereador Abner Segura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências de terceiros. Recebimento do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças e da Comissão Permanente da Câmara, referente à conta municipal do ano de 2016, juntamente com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 4427, 989, 16. Comissão presidida por vereador Rodrigues, membros Rafael da Ípica e vereador Bruno Tan. Questão de ordem, senhor presidente. Só uma informação. Questão de ordem. Questão de ordem. É o hábito e nós entendemos. Fica tranquilo. Há minha assinatura nesse relatório? Não. Não há. Muito obrigado. Há tempo, tá? Se quiser assinar, está à disposição. Peço ao secretário que dê continuidade. Recebimento ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria que fosse lido esse ofício, nós recebemos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício. Ofício CGC ARC número 97 de 2019, TC 21203/989/17. Senhor presidente, para os fins do disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, encaminho com o presente cópia da sentença proferida em 21 de novembro de 2018, que julgou o processo TC 21203/989/17. Apresento nesta oportunidade protesto de estima e consideração. Antônio Roque Cittadini, conselheiro.
Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Jorge, presidente. Questão de ordem. Ele leu só o cabeçalho? Peço ao secretário que faça a leitura da sentença. Pediu a sentença. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sentença. Processo número 000-21-203-989-17-3. Órgão. Prefeitura Municipal de Mairinque, CNPJ 45-944-428-0001-20. Advogado. Adelmo Acácio Bellini, OAB SP 98-588. Marina Isabel Queiroz dos Santos, OAB SP 389-714. Beneficiário, Obra Social Municipal, CNPJ 51-930-022-001, dígito 91. Interessado, Rubens Merguizo Filho, CPF 057-381-178, dígito 40. Assunto, entidade beneficiária, Obra Social Municipal, Usomu, exercício 2014. Vistos. Tratam os autos de prestação de contas decorrentes do termo de convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairinque e a Obra Social Municipal, Usomu, no valor de R$ 789.631,56, repassados no exercício de 2014. A Unidade Regional de Sorocaba, evento número 11, apontou as seguintes falhas. Junto ao órgão concessor. A. O objeto do convênio é a execução do Programa Saúde da Família, PSF, na Vila Barreto, com apoio financeiro da Prefeitura e interveniência do Departamento de Saúde. Entre as obrigações da conveniada, destacamos a previsão de contratação do pessoal necessário à execução das atividades programadas, incluindo agentes comunitários de saúde, configurando assim indevida terceirização de mão de obra por parte da Prefeitura. Isso porque o programa é operacionado pela Secretaria Municipal de Saúde, que define os critérios para a contratação de funcionários pela conveniada. B. O convênio celebrado vem sendo seguidamente renovado, extrapolando o limite temporal estabelecido no inciso 2 do artigo 57. Com cópia, artigo 116, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. C. O parecer conclusivo emitido pela Prefeitura indica a comprovação de uso de todo o valor repassado no exercício em exame, embora o demonstrativo integral das receitas e despesas da entidade aponte a existência de saldo ao final do exercício no valor de R$ 15.600,57. Em observância ao disposto nos incisos 6 e 8 do artigo 370 das então vigentes Instruções número 2/2008, com a redação alterada pela Resolução número 6/2014. Da demonstração documental do repasse e dos gastos efetuados pela entidade beneficiária. A. As peças contábeis da entidade não registram de forma individualizada as receitas oriundas do convênio ora em exame, incluindo os valores na rubrica subvenções municipais. B. Possível ofensa ao princípio da impessoalidade consagrado no artigo 37, caput da Constituição Federal, tendo em vista que a presidente da entidade no exercício em exame, senhora Elza Regina Barcelos Merguizo, é esposa do então chefe do Executivo Municipal e também administrava o Fundo Social de Solidariedade de Mairinque. Considerando as falhas apontadas, foi assinado o prazo aos responsáveis pelos órgãos concessor e beneficiário, nos termos e para os fins do artigo 30, inciso 3 da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Os responsáveis, à época, Rubens Merguizo Filho, ex-prefeito, e Elza Regina Barcelos Merguizo, ex-presidente da beneficiária, apesar de devidamente notificados, deixaram transcorrer o prazo concedido sem apresentar qualquer justificativa, o documento que pudesse refutar os apontamentos da fiscalização. A Prefeitura Municipal de Mairinque, representada por seu advogado, evento número 32, justificou a inviabilidade de apresentar explicações sobre a matéria, uma vez que se trata de atos praticados pelo antigo gestor.
Assessoria Técnica, sob o aspecto econômico-financeiro, evento número 57, opinou pela irregularidade da prestação de contas em exame e pela devolução do saldo não utilizado no exercício no valor de R$ 15.600,57, não utilizado no exercício conforme demonstra o documento, evento número 11.5. Quanto à falha nas peças contábeis por não indicar de forma individualizada, as receitas oriundas do convênio podem ser passível de recomendações para que, doravante, a administração passe a escriturar as receitas de convênio de forma individualizada, nos termos dos itens 12 e 17 da Resolução número 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. Foi garantido ao Ministério Público de Contas o direito de vistas dos autos, que o exerceu nos termos do ato normativo número 006/2014, PGC, publicado no DOI em 8 de 2 de 2014. É o relatório. Decido acolho as manifestações desfavoráveis dos órgãos instrutivos e técnicos pela irregularidade da prestação de contas em exame, vez que as falhas apontadas na instrução processual são graves e não foram contestadas pelos responsáveis à época, fato que demonstra sua desídia e o desinteresse na apresentação de justificativas. Conforme bem apontou a fiscalização, os recursos repassados à beneficiária foram utilizados quase que em sua totalidade para despesas de pessoal. Tal fato parece um subterfúgio da administração municipal para se esquivar das regras estabelecidas pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, referente à admissão de pessoal com devido concurso público ou da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se tange ao limite de gastos com pessoal. Ao meu entender, ficou evidente o caráter de terceirização de serviços. Isso porque o programa é operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que inclusive define os critérios para a contratação de funcionários pela conveniada. Outras impropriedades agravam o juízo de irregularidade da matéria, dentre as quais sucessivas renovações do convênio extrapolam o limite temporal estabelecido no inciso 2 do artigo 57, com cópia do artigo 116, ambos da Lei 8.666/93, ofensa ao princípio da impessoalidade, visto que a presidente da entidade é a esposa do então chefe do Executivo Municipal e existência de saldo ao final do exercício no valor de R$ 15.600,57. Em inobservância ao disposto nos incisos 6 e 8 do artigo 370 das Instruções número 2 de 2008. Todavia, deixo de determinar a devolução integral dos valores recebidos para evitar enriquecimento ilícito da administração, visto que não há nos autos notícias de que os serviços não tenham sido prestados. Diante do exposto, acompanho as manifestações desfavoráveis da fiscalização e da assessoria técnica. Julgo irregular a prestação de contas em exame nos termos e para os fins do disposto no artigo 33, inciso 3, alíneas B do saldo de R$ 15.600,57, devidamente atualizada, acrescida de juros de mora, ficando a beneficiária proibida de receber novos recursos, conforme previsto no artigo 36 e 103 da referida lei. Determina ainda o acionamento do disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Publique-se por extrato de sentença. Após o trânsito em julgado da sentença, deverá o cartório adotar as seguintes providências: a. Dar ciência, por ofício, ao órgão concessor do teor da sentença. B. Notificar a entidade beneficiária, dando-lhe ciência da presente decisão, facultado, se assim desejar, promover o recolhimento da importância impugnada com os acréscimos pertinentes no prazo de 30 dias. Ficam desde já autorizadas vistas e extração de cópias dos autos aos interessados. GC, em 21 de novembro de 2018. Silvia Monteiro, auditora substituta de conselheiro. Extrato de publicação de sentença, processo TC 21.203.989.17, dígito 6. Concessor, Prefeitura Municipal de Mairinque,
Responsáveis: Rubens Merguizo Filho, ex-prefeito. Beneficiária: Obra Social Municipal, Usomu. Responsável: Elza Regina Barcelos Merguizo, ex-presidente. Em exame, prestação de contas. Objeto: promover a assistência social por meio da proteção básica e o especial à família, à criança, ao adolescente, à maternidade e ao idoso, prioritariamente quando verificada situação de vulnerabilidade social. Valor: R$ 789.631,56. Exercício 2014. Advogada: doutora Marina Isabel Queiroz dos Santos, OAB-SP número 389.614. Doutora Adelmo Cássio Bellini, OAB-SP número 98.558. Extrato de sentença. Diante do exposto, julgo irregular a prestação de contas em exame nos termos e para os fins do disposto no artigo 33, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, condena a beneficiária a pena de devolução do saldo de R$ 15.600,57, devidamente atualizada, acrescida de juros de mora, ficando a beneficiária proibida de receber novos recursos, conforme previsto nos artigos 36 e 103 da referida lei. Publique-se. Após o trânsito e julgado da sentença, deverá o cartório adotar as seguintes providências: dar ciência por ofício ao órgão concessor do teor da sentença. B. Notificar a entidade beneficiária, dando-lhe ciência da presente decisão, facultado, se assim desejar promover, o recolhimento da importância impugnada com os acréscimos pertinentes no prazo de 30 dias. GC, em 21 de novembro de 2018. Silvia Monteiro, auditora substituta de conselheiro. Certidão. Processo número 00021.203.989.17, dígito 3. Órgão: Prefeitura Municipal de Marinho, CNPJ 45.944.428, mil contrário, dígito 20. Advogado: Adelmo Cássio Bellini, OAB-SP 98.588, Marina Isabel Queiroz dos Santos, OAB-SP 389.714. Beneficiário: Obra Social Municipal, CNPJ 51.930.022, mil ao contrário, dígito 91. Interessado: Rubens Merguizo Filho, CPF 057.381.178, dígito 40. Assunto: entidade beneficiária, Obra Social Municipal, Usomu. Exercício 2014. Instrução por UR09. Certifico que a decisão do processo em epígrafe publicado no DOI de 23 de 11 de 18 transitou em julgado em 14 de 12 de 2018. Cartório do GCARC, 23 de janeiro de 2019. Gisele Cristina da Silva Antunes, assistente técnico de gabinete 1. Cópia do documento assinado digitalmente por Gisele Cristina da Silva Antunes, sistema ETC-CSP, para obter informações sobre a assinatura e ver o arquivo original, acesse http e processo.tce.sp.gov.br. Link: validar documento digital, informe do código do documento 1 MUSP KKZ9 4TPL 757T.